Fala, irmãos, aqui é o Eric Monteiro do Crente que Sabe e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como entender a Bíblia de um modo fácil. E pensando nisso, qual é a dica que eu gostaria de trazer para você? Algo que realmente mudou minha vida em questão de rapidez para um estudo bíblico, para a construção de um sermão e sem fugir da essência mesmo do texto, da verdade que está ali por trás. É o uso de comentários bíblicos. Você talvez já deve ter ouvido falar disso, dos comentários, ou até de bíblias de estudo. Só que o comentário ele vai ainda além de uma bíblia de estudo. Como você já deve ter percebido, se você já manuseou alguma bíblia desse tipo, você vai ver que, às vezes até, dependendo da bíblia, você vai ter metade da bíblia de texto bíblico e a outra metade com comentários relacionados a cada versículo ali ou palavras específicas que contém, naquele trecho. E elas têm uma utilidade, bem legal, porque pelo menos te traz alguma coisa além daquilo daquele contato superficial que você está tendo com o texto a ser lido. Entretanto, existe uma coisa ainda muito maior, porque quando você pega a Bíblia, cara, para ler mesmo, para estudar, para construir algum tipo de estudo, sermão em cima daquele texto, a gente precisa compreender a mensagem real que está sendo passada ali, para que a gente não seja infiel com o texto, não use o texto para o nosso próprio interesse, não manipule o texto. Você vai pegar um texto que às vezes está falando sobre uma questão de amor ao próximo e você vai usar aquilo para falar sobre o amor, entre o homem e a mulher, para poder você falar no dia dos namorados, do encontro de adolescente que vai ter na sua igreja. Então a gente precisa entender a mensagem principal do texto para não ser infiel com ele e infiel com a palavra de Deus, cara. Até porque a Bíblia, as Escrituras, é a palavra de Deus revelada a nós. O que temos de Deus, ali está. E aí, pensando nisso, os comentários fazem justamente esse mergulho na palavra. E como eu falei, as Bíblias de estudo, elas são uma boa ideia, mas elas ainda apresentam uma certa superficialidade nessa compreensão do texto. E aí, então, a gente chega em comentários, que aí a gente tem tantos comentários, que são construídos mais ou menos em série, você pega, às vezes, assim, um autor que ele escreve sobre a Bíblia toda, ou sobre determinados, compilados assim da Bíblia, de livros, e que já serve de muito auxílio. E também você tem comentários mais específicos, que você pega às vezes um autor que ele é especialista, em Gênesis, e ele escreve um comentário gigantesco só a respeito do Gênesis. E aí você consegue ter uma riqueza muito maior, porque você está lidando com uma pessoa que apresentou, que assim, desenvolveu um estudo durante sua vida relacionado ao conteúdo daquele livro. E aí, sobre esses comentários, por que isso é interessante? A palavra cultura, fazendo uma ligação à palavra cultura, no sentido da antropologia, vai dizer o seguinte: conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. Mas aí, o que eu gostaria de pegar em relação a essa cultura? Esse conjunto de padrões, conjunto de padrões de comportamento e de conhecimentos. Ou seja, a humanidade, cara, com o passar do tempo, ela vai gerando conhecimento. E esse conhecimento, ele vai se tornando cumulativo. Por isso que a gente consegue hoje evoluir num nível assim de conhecimento, de ciência, mais do que aqueles que vieram antes de nós. Porque a gente não começa do zero, a gente começa de onde eles pararam. Se assim acontece com a ciência, do mesmo modo pode acontecer com a teologia, com o nosso estudo da palavra. A gente, quando está no seminário, quando a gente começa a aprender alguma coisa relacionada à teologia, a gente vai ver matérias como hermenêutica e exegese. São as fundamentais para a compreensão do texto, principalmente a exegese, que vai esmiuçar mesmo aquele sentido ali, pegando todos os aspectos que envolvem o texto bíblico, procurando ver o histórico, procurando ver quem é o remetente, o destinatário, quando aquilo ocorreu, o local e tudo que pode influenciar e ajudar para a compreensão do texto. É isso que a exegese vai fazer. E aí, quando a gente olha para todo esse exercício, essa ciência ali da exegese, a gente se depara com uma complexidade da prática. E aí, como que a gente poderia pegar um texto bíblico e aplicar ali a exegese em cima dele? Seria complicado, pelo menos eu enxergo dessa forma. Por mais que eu já tenha um tempo procurando estudar, aprender, eu ainda estou muito longe de outros que vieram antes de mim ou que são até contemporâneos. Então, qual é o sentido aí mais prático? Qual seria o modo mais prático da gente ler essa palavra, ler a Bíblia e fazer esse exercício da hermenêutica e da exegese? É a gente buscar comentários que tragam para a gente essa riqueza. Porque aí a gente já consegue partir, a gente vai estudar determinado texto bíblico.
a gente consegue partir de um local mais avançado, de um ponto mais avançado. Ao invés de começar lá do zero, sabe, esmiuçar daquele texto, quem escreveu, quem fez aquilo, pesquisar, olhar em várias fontes, e aí a gente já esbarra com a dificuldade que a gente vai ter de acesso a esse tipo de conteúdo. Porque você vai pesquisar isso onde? No Google? Tipo, meio complicado, né? Você está começando um nível de estudo ali mais profundo de você confiar em talvez sites que não se importem muito com essa credibilidade das fontes. Então, o mais importante, assim, o mais legal seria você olhar em fontes boas, né? Boas literaturas. Então, isso demandaria um trabalho, um esforço absurdo. Só que, cara, quando você pega o comentário, já está ali. O ponto que você chegaria ao você estudar já está ali diante de você. Então, resumindo, como que você poderia, essa é a dica que eu quero deixar para você, como que você poderia estudar a Bíblia de modo fácil? Pega o texto que você vai ler, tipo, vou fazer um estudo sobre Filipenses capítulo 2. Beleza, Filipenses capítulo 2. Aí você sabe mais ou menos, Paulo escreveu, né, para os irmãos de Filipos. Então, o que a gente vai fazer em relação a isso? Você tem essas duas informações, só que existem mais coisas por trás do texto, correto? E aí, como que você vai descobrir isso? Pegue um bom comentário sobre Filipenses, cara. E aí você vai ter ali todo um trabalho, sabe, profundo, sério e de temor a Deus em relação àquele texto. E aí depois de você fazer aquela leitura do comentário sobre aquele trecho lá que você destacou, você então se debruça no texto e aí você já vem com outra carga, sabe, com outra estrutura para se apresentar diante do texto. E aí, rapaz, você, voa na leitura, sabe, voa na compreensão, evita o risco de você fazer besteira, de você pegar o texto e manipular o texto, como eu disse no início, de ser infiel com ele. Então use bons comentários. Como algumas dicas aqui de uns comentários mais básicos, tem uma coleção que ela tem tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. São duas coleções, no caso, diferentes, que é da série Cultura Bíblica. E aí você tem uma coleção lá, grande lá, de 20 volumes, que é só do Novo Testamento, e você tem uma outra coleção, que eu não me recordo a quantidade dos números dos volumes, que são só do Antigo Testamento. E você vê, desses do Novo Testamento, são 20 volumes para falar de 27 livros. Então olha a riqueza de conteúdo que você vai ter. E aí você vai ter comentário de versículo por versículo. Você vai ter lá, como eu falei, Filipenses 2, vai ter que pegar Filipenses 2, 1, você vai ter um comentário sobre aquilo. Filipenses 2, 2, vai ter outro comentário. E aí você vai ter um comentário geral sobre aquela carta. Porque, né, o capítulo não está solto no conteúdo de toda aquela carta. E um outro comentário também interessante aí a respeito dos evangelhos é um da Shed Publicações, que traz diferentes autores sobre os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, deixa eu só confirmar aqui, o de Mateus, e se não me engano, de João, é do D.A. Carson. Cara, esse comentário é muito bom mesmo. Então, se você sabe, é um estudante da palavra de Deus, cara, se é um estudante dessa palavra revelada a nós, invista em bons comentários. Se você é um curioso, se você é uma pessoa que tem esse uso da Bíblia, cara, se você prega frequentemente na sua igreja, constrói assim, né, estudos da escola bíblica dominical, procure usar, cara, bons comentários, porque isso vai enriquecer demais o conteúdo que você vai apresentar e não só enriquecer, mas vai assim trazer uma fidelidade, sabe, com o que de fato a palavra nos fala. E aí você consegue construir uma compreensão mais certeira com o sentido original que ali foi colocado. Espero que eu tenha abençoado sua vida aí com essa dica, que tem me abençoado de forma grandiosa. Não é uma tarefa muito fácil essa, investir em comentários, até porque tem uns que vão ser bem caros, dependendo do seu parâmetro aí, mas são de um enriquecimento muito grande para o nosso crescimento. Amém? Então, como ler a Bíblia de um modo fácil, use bons comentários. Espero que Deus assim esteja abençoando sua vida grandiosamente. É um prazer estar aqui com você nesse dia, nesse momento. Se você gostou desse vídeo aí, você curte o vídeo, né, pô? Dá uma curtidazinha, um gostei. Comenta aqui embaixo também, sei lá, comenta qualquer coisa, mas comenta coisas boas, né? Coisas legais. Bota um glória a Deus, bota um é nóis, povo de Deus. Uma parada assim, um jargão, sabe? Um jargão gospel seria interessante. Então desafio vocês, escrevam um jargão gospel aqui embaixo aqui. Fala, vaso, sabe? Alguma coisa maneira. Deus abençoe sua vida grandiosamente e tamo junto.